Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável estar aqui mais uma vez trazendo as mais importantes dicas, os mais importantes bizus para você que fará logo a sua prova da Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, hoje nós vamos discutir aqui um dos assuntos mais importantes, que é o assunto sobre a estrutura geológica e o relevo brasileiro. Espero que vocês estejam absolutamente ávidos pelo conhecimento, como eu estou, para também lecionar hoje, porque eu tenho certeza que essa aula será muito produtiva. Vem comigo, vamos lá. Bem, pessoal, como sempre, como de costume, nós temos, portanto, aqui exatamente o meu e-mail e o meu endereço eletrônico para que vocês possam, portanto, entrar em contato quando necessário. Primeira coisa que nós vamos conversar hoje é exatamente sobre isso, qual é o significado de estrutura geológica e relevo. Pessoal, para entender o que é estrutura geológica e relevo, eu quero que você imagine primeiramente a seguinte situação. Imagine que você estava jogando bola e que ao jogar a bola você acabou sofrendo uma terrível queda que acabou fraturando, portanto, o teu pé. Vamos supor que você tenha fraturado o seu pé. Nada mais natural que você recorra a um hospital para poder bater uma radiografia. Qual é a função da radiografia? A função da radiografia é exatamente tentar identificar a estrutura interna do teu corpo, mas uma estrutura óssea, evidentemente. Apenas a estrutura óssea que é identificada. Da mesma forma que a radiografia serve para poder identificar a estrutura óssea, que é uma estrutura interna do teu corpo, nós vamos observar que a estrutura geológica é exatamente a estrutura interna da Terra. Analisar a estrutura geológica é analisar os diferentes tipos, os diferentes conjuntos de rochas que compõem, portanto, a crosta da Terra. Nós vamos observar que uma estrutura geológica é formada por diferentes rochas, de diferentes idades, de diferentes tipos, formadas sob as mais variadas condições. Nós vamos perceber que isso é estrutura geológica. Sempre que nós falarmos em estrutura geológica, por favor, não se esqueça. Quando eu falo em relevo, aí não. Falar em relevo é falar exatamente do aspecto externo. Ou seja, o relevo, diferente da estrutura geológica, é exatamente a fisionomia dessa estrutura. Ou seja, gente, muito importante que a gente entenda isso. Falar sobre a estrutura geológica é simplesmente bater ou tirar um raio-x da Terra para que nós possamos ver a Terra por dentro, analisando a natureza geológica, a natureza das rochas, o conjunto, os diferentes tipos, as condições. Só que depois que a gente analisa isso internamente, nós vamos perceber que nós temos também uma estrutura externa, que é exatamente o relevo. O relevo nada mais é do que a fisionomia dessa estrutura geológica. Lembrando sempre que as estruturas geológicas elas podem ser de três tipos. Existem os chamados escudos cristalinos, existem as chamadas bacias sedimentares, e existem os chamados dobramentos modernos. Os dobramentos modernos. Esses são, portanto, por favor, não se esqueçam, os três tipos de estruturas geológicas que nós temos no mundo. Escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos. Já o relevo, ele vai ser a fisionomia, ou seja, o aspecto externo de cada uma dessas três. O relevo, ele pode ser, em especial, caracterizado por três estruturas. Nós temos o que chamamos de planícies, nós temos o que chamamos de planaltos, e nós temos o que chamamos de depressões. Então, gente, por favor, eu te peço uma atenção encarecida para isso. Sempre que nós falarmos, portanto, em estrutura geológica e relevo, por favor, não confundam essas duas coisas, porque são duas coisas importantíssimas, beleza? Dando continuidade. Nós vamos observar, então, que nós temos um quadro maravilhoso. Esse quadro você não encontra em nenhum outro lugar, a não ser aqui com o curso do professor Gustavo Brígido. Preparei especialmente esse mapa para vocês e como vocês podem muito bem observar, nesse mapa nós temos áreas mais claras e nós temos áreas mais escuras. As áreas mais claras são essas, verde e amarela, como vocês podem observar, e as áreas mais escuras correspondem a esse marrom e a esse laranja. Gente, as áreas mais claras são as áreas mais recentes, são as áreas que nós chamamos de bacias sedimentares.
Já as áreas mais escuras, esse marrom e esse laranja, correspondem às estruturas mais antigas que existem, portanto, no Brasil. E o que é que eu preciso que vocês entendam, por favor, em relação a isso? Vamos para cá. Voltando para cá, porque isso aqui é muito importante. Atenção. O que é que nós precisamos entender em relação, portanto, a esse cenário? Sempre que nós falarmos em estrutura geológica, olha que coisa interessante. Nós vimos que existem 3 tipos. Existem os escudos, existem as bacias e existem os dobramentos modernos. Mas aqui no Brasil, nós vamos observar que no Brasil só temos 2. Quais são as 2 que nós encontramos no Brasil? No Brasil nós encontramos apenas os escudos cristalinos, apenas os escudos cristalinos e apenas as bacias sedimentares. Gente, primeira coisa, bora classificar, bora caracterizar os escudos. Sempre que nós falarmos em escudos cristalinos, por favor, não se esqueçam que os escudos cristalinos são estruturas muito antigas. Essas estruturas muito antigas, elas foram exatamente formadas na era pré-cambriana. São estruturas muito antigas que se formaram na era pré-cambriana. Pedro, o que é a era pré-cambriana? Gente, para você que já estudou isso há muito tempo, é simples, presta atenção. Atenção, quando a Terra surgiu, há 4,6 bilhões de anos, nós vamos observar que a Terra passou por um processo evolutivo. A evolução geológica da Terra faz com que a Terra seja compreendida dentro de grandes eras, chamadas de eras geológicas ou simplesmente fases da Terra. Qual seria a primeira grande fase da Terra? A primeira grande fase é chamada de Azoica. A era Azoica é exatamente a era no qual não existia vida, não havia vida na Terra, só que depois dessa era azoica nós vamos ter a era pré-cambriana, que é exatamente a era onde vai ocorrer o surgimento da vida, como também o surgimento da crosta e dos escudos cristalinos. Depois nós temos a era paleozoica, nós temos a era mesozoica e nós temos a era cenozoica. Gente, o que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo às fases da vida da Terra. Assim como você pode dividir a sua vida em jovem, adulto e idoso, a vida da Terra também pode ser dividida nessas 5 eras. Aí você pergunta, Pedro, e o que é que diferencia uma era de outra? Gente, o que diferencia uma era de outra são os grandes eventos, as grandes transformações, as grandes mudanças pelas quais o planeta passou. Observe uma coisa, há 4,6 bilhões de anos a Terra não tinha vida. E para o surgimento da vida era necessário que nós tivéssemos condições básicas. Essas condições básicas fazem com que a Terra saia de uma era e entre em outra. Saímos da era azoica, entramos na era pré-cambriana. Depois entramos na paleozoica, veio a mesozoica e por último, que é a era atual, a era recente, é exatamente a era cenozoica. Portanto, por favor, não se esqueçam disso porque isso é muito importante. Só uma última dica. Quanto mais recente for a era, menor foi a sua duração. Quanto mais antiga for a era, maior será a sua duração. Dessa forma, nós chegamos exatamente a esse cenário. Volta comigo para o quadro, vamos lá. Temos, portanto, a seguinte situação, gente. Olha o que é que nós temos. Os escudos cristalinos são estruturas muito antigas que se formaram na era pré-cambriana. Esses escudos, eles são estruturas extremamente rígidas e, além de serem rígidas, elas são impermeáveis. Isso aqui é um M, tá? Impermeáveis. São estruturas rígidas e impermeáveis. Além disso, os escudos cristalinos, eles são ricos em minerais, metálicos. O que são minerais metálicos? Minerais metálicos são minerais inorgânicos. Minerais inorgânicos. Quem são os minerais inorgânicos? Exemplo, gente, nós temos, por exemplo, ouro, nós temos, por exemplo, manganês, nós temos, por exemplo, o minério de ferro, dentre outros. Esses são, portanto, os principais, portanto, minerais metálicos que nós encontramos nos escudos cristalinos. Sempre lembrando, estruturas rígidas e impermeáveis. Já o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber uma coisa muito interessante, é que as bacias sedimentares, certo? Ponto 2, as bacias sedimentares.
As bacias sedimentares, que são as outras estruturas geológicas que compõem a estrutura do Brasil, elas são estruturas opostas, ou seja, são estruturas que podem ser antigas, mas também podem ser recentes, e além de serem antigas e recentes, são estruturas que são consideradas maleáveis, e além de serem maleáveis, elas são permeáveis. Então percebam que nós temos exatamente essas duas características, além, é claro, das bacias sedimentares serem ricas em minerais não metálicos. Cuidado, gente, isso aqui é muito importante, isso aqui é cara de prova. Sempre que nós falarmos em minerais não metálicos, estamos falando de minerais o quê? Minerais orgânicos. Sempre que falarmos em minerais orgânicos, por favor, não se esqueçam que nós estamos nos referindo ao petróleo, estamos nos referindo ao carvão mineral, estamos nos referindo ao gás natural, dentre outros. Então, percebam, portanto, que nós temos exatamente esses aspectos aqui, tranquilo? Por favor, peço que vocês, por gentileza, não se esqueçam desse cenário, porque ele é muito importante. Vamos lá, dando continuidade. Então, o que é que nós precisamos entender? Nós temos, portanto, aqui a seguinte situação. Nós temos, portanto, áreas mais claras que correspondem às bacias sedimentares e nós temos áreas mais escuras que correspondem, portanto, aos escudos cristalinos. Essas áreas mais escuras são ricas em minerais metálicos e as áreas mais claras são ricas, por exemplo, em carvão, em petróleo, em xisto betuminoso, como também em gás natural. Então, por favor, não se esqueçam disso. Essas linhas pretas que vocês identificam aí, elas são exatamente as falhas geológicas. O que é uma falha geológica, gente? A falha geológica nada mais é do que exatamente rachaduras das placas. Inclusive, é sempre importante lembrar que essas falhas geológicas acabam elas sendo as principais responsáveis pelos tremores registrados no Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele já sofreu muitos tremores, muitos terremotos. Sempre lembrando, o Brasil, gente, ele está localizado no centro de uma placa tectônica. Pessoal, o que seria uma placa tectônica? Por favor, não se esqueçam disso. Sempre que nós falarmos na crosta terrestre, que é a camada sólida da Terra, eu peço que vocês lembrem do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é simplesmente uma estrutura formada por peças que se encaixam de maneira perfeita. Da mesma forma que a crosta é formada por peças que se encaixam de maneira perfeita, nós vamos observar que a crosta terrestre, ela também é formada por peças que se encaixam de maneira perfeita, chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas são grandes blocos de rochas que deslizam pelo magma. E o que nós vamos perceber é exatamente isso. Esses blocos de rochas, eles são gigantescos, formados por diferentes tipos de rochas. E o Brasil está localizado no centro de uma placa dessas. Se o Brasil está no centro de uma placa dessas, quais serão, portanto, as grandes consequências? Para começo de história, se o Brasil está no centro de uma placa, o Brasil não terá, portanto, terremotos de grande intensidade. Os terremotos, eles são provocados principalmente por áreas de choque. Nós vamos perceber que o Brasil, por estar no centro, ele acabará tendo tremores de baixa magnitude. Além disso, o Brasil não tem dobramentos modernos. Se você lembrar, se você voltar ao início da nossa aula, nós vimos aqui que a estrutura geológica da Terra é composta por 3 estruturas: escudos, bacias e dobramentos. Só que eu disse em seguida que no Brasil nós não temos dobramentos. E por que nós não temos dobramentos? Por um motivo simples. O Brasil está no centro de uma placa. Dobramentos modernos, para quem não sabe, são cadeias de montanhas. E essas cadeias de montanhas são formadas pelo choque das placas tectônicas. Traduzindo, gente, se o Brasil está no centro de uma placa, distante das bordas, nós não só não teremos dobramentos modernos, como também não teremos terremotos, como também não teremos vulcões em atividade. Então percebam que estar localizado no centro de uma placa acaba sendo, sem dúvida alguma, um verdadeiro presente de Deus. Deus é brasileiro, portanto, nesse aspecto, pois sem dúvida alguma, nessas condições, a situação brasileira acaba sendo extremamente confortável, tá ok? Volta comigo para o quadro, vamos lá. Então, gente,
temos, portanto, a seguinte situação. Já expliquei para vocês a diferença dessas áreas mais escuras para as áreas mais claras e, sobretudo, portanto, essas linhas pretas que simbolizam as falhas geológicas. Sempre que nós falarmos em terremotos no Brasil, lembrem-se, os terremotos no Brasil são provocados por acomodação das placas. Pedro, o que é uma acomodação? É um terremoto provocado por falha geológica. Essas linhas de falhas que vocês estão observando, elas são as responsáveis por provocar essa acomodação. É o que acontece em Sobral, é o que acontece em várias partes do Brasil, aqui não só aqui do Ceará. Lembrando que o Nordeste é a região do Brasil com a maior incidência de tremores, enquanto que o Acre ele vem em segundo lugar como a região com o maior número de terremotos, tremores provocados também aqui no Brasil. Mas repito, os tremores que nós registramos no Brasil são tremores provocados por falhas, diferente do que acontece, por exemplo, aqui no Chile, ao nosso lado, que é provocado pelo choque de outra placa tectônica, beleza? Bem, já explicamos para vocês isso. Nós vamos observar então que o Brasil ele não possui dobramentos modernos, por estar no centro de uma placa, e só possui bacias e escudos. Em termos percentuais, perceberemos que as bacias brasileiras correspondem a 64%, enquanto que os escudos correspondem a 36%. Beleza? No Brasil, os tremores de terras eles só começaram a ser detectados com precisão no final da década de 60, em especial a partir de 1968, quando houve a instalação de uma rede mundial de sismologia. E é sempre importante lembrar que Brasília, naquela época evidentemente já construída, porém recém-nascida, só tinha 8 anos de história, Brasília, embora fosse nova, mas era a capital, ela foi escolhida para sediar o arranjo sismográfico da América do Sul, fazendo dessa maneira com que nós tivéssemos Brasília como a principal área de análise e estudos sismológicos da América do Sul. Hoje, nós possuímos por todo o Brasil mais de 40 estações sismográficas, sendo que o aparelho mais importante, o mais potente, é exatamente o aparelho que é mantido, portanto, no Distrito Federal. Tranquilo? Pessoal, já expliquei para vocês que no Brasil os abalos eles têm características diferentes de outras partes do mundo. Os nossos abalos são exatamente provocados pelas falhas e que o Nordeste é a região que mais sofre com esses abalos. Só para você ter ideia, anualmente Sobral, uma cidade aqui do interior do estado do Ceará, ela chega a sofrer mais de 1.300, 1.400 tremores por ano. Só que, claro, 99% de todos eles só são, portanto, registrados por esses aparelhos. Eles não são perceptíveis em sua ampla maioria. É importante lembrar que o maior terremoto que o Brasil já teve, ele ocorreu há mais de 50 anos, na década de 60, na Serra do Tombador, no Mato Grosso. Ele atingiu 6,6 graus na escala Richter, que é a escala de medição oficial dos tremores. Pessoal, além de entender a estrutura geológica brasileira, é sempre importante compreender o processo minerador do Brasil. O Brasil é um grande destaque na mineração. O Brasil hoje é um dos principais exportadores de minério de ferro para o Extremo Oriente, em especial para a China e para o Japão, fazendo dessa maneira com que nós tenhamos grandes destaques e reconhecimentos internacionais. É importante sempre lembrar que no Brasil nós temos em especial regiões de destaque como Pará e Minas, com a produção de ferro, manganês, cobre e alumínio. Temos o Rio Grande do Norte com as salinas. 95% do sal consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Norte. Temos Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Bahia, com grande destaque para o petróleo. A região sul do Brasil, com grande destaque para o carvão mineral, em especial o cinturão carbonífero, e vários estados da Amazônia brasileira, com as extrações de ouro e diamante. Aqui nós temos, por exemplo, um mapa interessantíssimo da distribuição mineral brasileira. Esse mapa você não encontra em nenhuma outra parte a não ser aqui. Observe que nós temos a legenda aqui ao lado para que vocês possam identificar cada um desses recursos. Eu destacaria em especial a região da Serra Pelada, aqui no Pará, com também destaque para o projeto Grande Carajás,
onde nós tivemos aqui um dos maiores empreendimentos de exploração mineral da história do planeta. Para você, não sei se vocês já assistiram documentários acerca da extração de ouro na região de Serra Pelada. Para você ter ideia, depois das pirâmides do Egito, foi o processo que mais demandou trabalhadores no mundo, gente. Nunca foi registrado mais trabalhadores trabalhando exatamente numa mesma região, em um mesmo tempo, em uma mesma condição, sob um grande processo de exploração, como foi registrado, portanto, aqui em Serra Pelada. Então, nós tivemos a construção de uma pirâmide de cabeça para baixo, o inverso, que é exatamente esse processo de exploração, como vocês podem observar nessas escadarias que nós temos aqui ao lado, que é um processo muito amplo de exploração. Então, fiquem atentos, portanto, a esse processo, que ele é, sem dúvida alguma, fundamental e importantíssimo para a compreensão da riqueza brasileira. Dando continuidade, vamos falar então sobre a classificação do relevo brasileiro. Bem, como nós vimos há pouco, eu comecei a aula fazendo para você a seguinte explicação. Existe uma diferença do que é bater uma radiografia para você tentar ver o que é algo mais externo. A radiografia, quando ela é batida, quando ela é registrada, quando você vai ao médico para exatamente ver se quebrou algo, o intuito, o objetivo é exatamente analisar a sua estrutura interna, a sua estrutura óssea. Observe que a radiografia ela serve para isso. Mas o que nos cabe agora não é mais analisar essa estrutura interna. O que nos cabe agora é analisar a superfície, a fisionomia. É exatamente analisar como essa estrutura ela se revela, como ela se apresenta para o exterior. E é exatamente isso que nós vamos começar a estudar com a classificação do relevo brasileiro. Para começo de história, a primeira classificação do relevo brasileiro aconteceu na década de 40 do século passado, através de um grande geógrafo chamado Haroldo de Azevedo. O professor Haroldo de Azevedo, ele foi responsável por elaborar aquela que seria, portanto, considerada a primeira classificação do relevo brasileira, uma classificação que na época, evidentemente, sofreu com a ausência de tecnologia, a ausência de aparatos tecnológicos. Nós vamos observar que o professor Haroldo de Azevedo, ele acabou classificando o relevo nacional apenas com base na altimetria, na altitude do relevo, e isso fez, portanto, com que nós tivéssemos uma classificação muito superficial. Porém, entretanto, não cabe a nós criticarmos, nem tampouco julgá-lo. É necessário compreender a sua época, o seu tempo e, evidentemente, as suas limitações. O professor Haroldo de Azevedo, ele divide o Brasil, portanto, em 8 unidades de relevo. 4 planícies, 4 planaltos. E a classificação a gente vê no mapa agora. Vamos lá. Pessoal, como vocês podem observar, nós temos exatamente esse cenário que vocês percebem aí no mapa. Nós temos aqui o Planalto das Guianas, temos a planície amazônica, o Planalto Central, a planície do Pantanal, nós temos o Planalto Atlântico, o Planalto Meridional e a planície do Pampa. Observe que nós temos, portanto, aqui exatamente as 8 unidades de relevo que foram, portanto, descobertas pelo professor Haroldo de Azevedo. Essa classificação que teve como característica principal exatamente a altimetria. É sempre importante lembrar também que o professor Haroldo de Azevedo, quando ele classificou, ele acabou classificando com base em estudos regionais que haviam sido feitos também por alguns outros colegas, diversos outros colegas. O que ele fez, na verdade, foi compilar, fez uma compilação, ele pegou esses trabalhos todos regionais e começou a fazer um levantamento para que ele pudesse chegar a essa conclusão. É claro, essa conclusão ela acabou sendo contestada depois, alguns anos mais tarde, pelo professor Aziz Nassib Absaber. O professor Absaber, apesar do nome árabe, ele é brasileiro, um dos mais notáveis geógrafos que o mundo já conheceu e que faleceu em 2012. O professor Absaber, ele levou em consideração esse processo altimétrico. Mas quando ele levou em consideração o processo altimétrico, ele percebeu que a altimetria por si só era pouco, era insuficiente. Era necessário que, além da altimetria, nós levássemos em consideração o processo de formação do relevo. Segundo o professor Absaber,
Além da altimetria, é necessário analisar o processo geomorfológico de formação e dessa maneira compreender que o que torna uma planície diferente de um planalto não é o fato dela ser baixa ou dele ser alto. O que tornam eles diferentes uns dos outros é a maneira com que eles foram formados. Dessa maneira, aquela classificação que a gente aprendeu na quinta série com a tia Maísa, que um planalto ele era um plano alto, esqueçam isso. Esqueçam isso porque isso não é verdade. É importante dizer que existem planícies que estão localizadas a 3.000 metros de altitude. Aí eu te pergunto, se tem uma planície localizada a 3.000 metros de altitude, como pode ser uma planície? Exatamente por isso. O que faz de uma planície ser uma planície e um planalto ser um planalto não é exatamente a altitude ou a altimetria, mas a maneira com que eles foram formados. E esse processo de formação pode ser de dois tipos. Eu tenho o processo de erosão e eu tenho um processo de acúmulo de sedimentos. Observe que todo processo erosivo gera sedimentação. Essa sedimentação se acumula, dando origem, portanto, a um outro processo que é o acúmulo de sedimentos. Dessa maneira, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o processo erosivo ele se distingue exatamente do processo de acúmulo de sedimentos, não só nesse processo de origem, desenvolvimento, mas sobretudo na consequência, que é exatamente a formação de planaltos e a formação de planícies. De maneira ainda mais clara, os planaltos são formados prioritariamente pelo processo erosivo e as planícies são formadas prioritariamente pelo processo de acúmulo de sedimentos. O que não significa dizer que uma planície não possa ter erosão e um planalto não possam ter sedimentos. Tá claro, gente? Beleza? Por favor, não se esqueçam disso. Volta comigo, vamos lá. Então, temos exatamente esse processo. Nós vamos observar que o professor Absaber, ele utilizou fotografias aéreas para detalhar a sua classificação, fazendo dessa maneira com que nós chegássemos ao seguinte aspecto. Observe que essa classificação ela é bem parecida com a anterior, mas nós vamos já fazer uma breve comparação e perceberemos, portanto, que existe uma diferença interessante entre elas. Para começo de história, nós não tínhamos na classificação anterior o Planalto do Maranhão-Piauí, nós não tínhamos o Planalto Nordestino, nem tampouco as serras e planaltos do Leste e Sudeste. Na verdade, elas, em grande parte, eram o Planalto Atlântico, e observe que o Planalto Maranhão-Piauí ele estava meio que incluso no Planalto Central. Só que aí foi feito, portanto, algumas mudanças, e essas mudanças foram feitas com base nesse critério, portanto, de formação. E aí agora nós compararemos essas duas classificações. Gente, observe que olha que interessante, a principal diferença que eu vou inclusive até ressaltar para vocês é que na classificação do professor Haroldo de Azevedo, a planície do Pampa aparece como planície. Só que na classificação do professor Aziz Absaber, ela é classificada como planalto. Olha que interessante, ela sai da característica de planície e passa a ser caracterizada ou classificada como planalto exatamente por conta desse processo geomorfológico. Pedro, que palavra bonita! Processo geomorfológico, que é o processo de formação do relevo. Então, observe, gente, que nós temos exatamente esse cenário de comparação e espero que vocês estejam compreendendo tudo. Para encerrar, nós temos aqui o grande professor Jurandir Rossi, um dos mais notáveis geólogos brasileiros, um professor que elaborou a sua classificação no final dos anos 80 para início dos anos 90. O professor Jurandir Rossi, ele vai fazer uma classificação também diferente do que foi feito anteriormente. E aí é uma coisa muito importante, atenção. O professor Haroldo de Azevedo, que foi o primeiro, ele teve uma grande limitação tecnológica. Ele não tinha, na verdade, tecnologia na época. Acabou fazendo uma das mais superficiais classificações da época. 20 anos depois surge o professor Absaber criticando, mas dizendo que a crítica, na verdade, se deve não simplesmente ao fato dele não ter sido competente, mas a crítica se deve ao fato de se levar em consideração um aspecto mais importante, que é o aspecto de formação. E aí ele elabora a sua classificação. Sempre lembrando, para o professor Haroldo de Azevedo, nós tínhamos 8 unidades de relevo. Eu tinha 4 planícies e eu tinha 4 planaltos. Para o professor Absaber, essa realidade vai aumentar para 10. Sendo que eu vou ter agora o quê? Eu vou ter 3 planícies e eu vou ter, portanto, 7 planaltos. Isso para o professor Absaber. Saímos do professor Absaber na década de 60, entramos na década de 80 e 90 com o professor Jurandir Rossi. Para o professor Jurandir Rossi, na verdade, nós temos 28 unidades de relevo. E essas 28 unidades de relevo são 11 planaltos,
11 depressões e apenas 6 planícies. Qual é a grande novidade? A grande novidade é exatamente que pela primeira vez será mencionado a existência das nossas depressões. As depressões que anteriormente não haviam sido, portanto, mencionadas, elas foram mencionadas a primeira vez com o professor Jurandir Rossi. Mas é importante dizer uma coisa, o professor Jurandir Rossi, claro, tem todo o mérito e todo o merecimento desse elogio, mas ele também teve uma vida muito mais fácil que a dos seus antecessores. O cara encontrou uma vida muito mais amparada em tecnologia. Nós vamos observar que o professor Jurandir Rossi, ele fez uso de um projeto chamado Radan Brasil. Volta comigo aqui para que a gente possa explanar esse projeto que é importante. Sempre que nós falarmos no projeto Radan Brasil, nós estamos falando de um projeto que foi desenvolvido pelo governo militar brasileiro em parceria com a NASA, gente. Pessoal, na década de 70, o governo militar brasileiro fez uma parceria com a NASA, onde um grande processo de mapeamento mineralógico foi realizado. Esse mapeamento mineralógico, ele acabou resultando exatamente numa classificação muito mais profunda, muito mais, portanto, esmiuçada e detalhada que a dos seus anteriores. O mapeamento mineralógico feito pelo projeto Radan Brasil, em parceria com a NASA, permitiu ao professor Jurandir Rossi que ele classificasse o Brasil de maneira muito mais detalhada, como nós podemos observar, portanto, nesse mapa. Dessa maneira, peço a vocês que vocês não se esqueçam desse aspecto principal, que foi um aspecto importantíssimo para que nós pudéssemos, portanto, ter essa principal característica. E para encerrar, eu te digo, as depressões, elas têm uma característica muito interessante, assim como os planaltos. As depressões, elas são formadas prioritariamente por processos erosivos. Sempre que eu falar em processos erosivos, lembre-se que os planaltos e as depressões, eles são prioritariamente formados por esses aspectos. Sempre que eu falar em acúmulo de sedimentos, é importante que vocês não se esqueçam que esse acúmulo ele vai ter como principal característica a formação das nossas planícies. Beleza, gente? Por favor, espero que vocês tenham entendido tudo. Lembrando sempre que as depressões brasileiras são depressões relativas. Não existem depressões absolutas, viu? Ó, depressões absolutas no Brasil. O que são depressões absolutas? Depressões absolutas são aquelas depressões que estão localizadas abaixo do nível do mar. No Brasil, todas as nossas depressões estão acima do nível do mar. Só que essas depressões são depressões interplanáuticas, são depressões que estão entre relevos, entre planaltos. Dessa forma, encerramos, portanto, mais uma super, hiper, mega, ultra aula de Geografia do Brasil. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E fica, portanto, o meu abraço e o meu desejo de bons estudos. Um abraço forte e até a próxima aula. Tchau, tchau.